chamou a atenção foi ela generalizar. Quando ela estava falando aquilo ali, eu me senti atingida. Eu disse, não, está falando comigo. Se ela está generalizando, está falando comigo, está falando com as minhas ovelhas, está falando com a minha igreja, e isso eu não vou aceitar. Então nós, como cristãos, como verdadeiros cristãos, como eu tenho dito, como verdadeiros homens e mulheres de Deus tementes, porque evangélico qualquer um é. Evangélico, glória a Deus, é uma religião. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando do verdadeiro cristão. Olá, filhinhos, olá, filhinhas, mais uma vez bem-vindo ao meu canal, me chamo Tuanis, e eu gostaria de reagir a um vídeo bem de noção que postaram aí esses dias, né? De uma ex-atriz chamada Luana Piovani, onde ela começou a lançar algumas palavras contra os evangélicos, né? Contra nós que somos da religião evangélica, que somos cristãos. E ali ela começou a falar dos evangélicos e algo muito forte, realmente eu não consegui nem assistir o vídeo todo porque me deu uma ânsia, sabe? Quando você olha um vídeo assim, você se sente mal, você olha e você diz, não, é melhor nem ouvir, né? E ali eu nem ouvi o vídeo todo, foi só um trecho que ali ela começou a falar que a gente, né, os evangélicos, nós, somos seres desprezíveis, que somos a pior raça do mundo, né? E ali eu achei interessante porque o entrevistador ele até perguntou, nossa, você está generalizando? E ela disse, sim, estou generalizando, porque ela também disse, muitos vão falar, você está generalizando, você está, né, tornando isso como um todo, no geral, né? E aí ela falou novamente, não estou realmente generalizando, todos são assim. Quando eu vi aquilo, automaticamente eu parei de ouvir, eu comecei a repreender, está repreendido em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que o inimigo faz, o inimigo de nossas vidas faz, é nos acusar. Ele é acusador, não há o que dizer. Então, que o nosso amado Jesus, quando veio aqui para a terra para pagar os nossos pecados, ele se fez carne, ele se entregou por nós para pagar um preço. E hoje nós temos um advogado que é Jesus, nós somos salvos pela graça. Mas, querendo ou não, nós temos um acusador. E o nosso acusador é o inimigo. Então ele vai tentar de todas as formas frustrar pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Ou que até mesmo conhecem, mas não a vive, não a pratica, né? Então, talvez essa atriz, Luana Piovani, talvez ela tenha conhecido pessoas no meio evangélico, pessoas ali, né? Ela tenha de alguma forma convivido ou visto, querendo ou não, algumas certas atitudes, né, de alguns cristãos, de alguns evangélicos, que pelo qual ela olhou assim, e ali mesmo ela quis julgar como errado, como algumas atitudes que, querendo ou não, algum evangélico, alguma pessoa que ela conheça que é evangélica tomou, e ela acabou de alguma forma dizendo que todos nós somos assim. E aí eu comecei a repreender, está repreendido em nome de Jesus, porque nós somos povo lavado, somos povo remido, nós somos escolhido da parte do Senhor. E infelizmente, a gente que serve ao Senhor, a gente que teme ao Senhor, que servir uma coisa, servir qualquer serve, mas temer ao nome santo do Senhor, temer a sua palavra e principalmente aos seus mandamentos e às suas escrituras, temer a Deus de todo o coração, né? A gente acabou sofrendo por esses evangélicos, né, que se dizem ser cristãos, que justamente Luana Piovani estava ali nos comparando. Então foi algo assim que eu olhei e disse, meu Deus, eu não sou dessa forma que ela está falando. Os membros da minha igreja e muitos irmãos que eu conheço não é dessa forma que ela está falando. Então, o inimigo, ele quer isso mesmo, ele quer generalizar o pecado de alguns cristãos, de alguns evangélicos, né, de algumas pessoas que de alguma forma caíram ou tomaram alguma atitude errada, ou de uns que de alguma forma não vivem a palavra, podem até dizer que é evangélico, que é cristão, mas que de alguma forma não vive, não a pratica e muito menos a temem a Deus, e ali ela acabou generalizando aquilo tudo, né? E aí eu comecei a repreender, disse, Senhor, a tua igreja, independente de qualquer coisa, e nós como igreja, porque nós somos igreja também do Senhor, é necessário que a gente se imponha contra essas coisas, né? Porque a gente sabe que isso dela é algo totalmente espiritual, né? Ela de alguma forma mirou nos evangélicos e está atirando para todo quanto é lado, né? Para de alguma forma querer causar burburinho, querer causar acusação, acusar, né? Então de alguma forma ela está sendo um instrumento para querer nos acusar, para querer nos denegrir, para querer nos abater. Mas eu declaro que todo espírito de acusação, toda palavra contrária, glória a Deus, que é lançada, seja por pessoas conhecidas como ela, ou seja por pessoas que não acreditam nesta palavra, que não acreditam, aleluia, cada um de nós que servimos ao Senhor com o coração puro, temendo a sua palavra, não que sejamos perfeitos, porque não somos, né? A gente procura se santificar, né? A gente procura ser aquilo que o Senhor pede para que nós sejamos, né? A gente não é melhor nem pior que ninguém. Agora, o que realmente não pode é generalizar, porque querendo ou não, a gente sabe que há muitos que não têm dado exemplo como cristão.
que não tem dado exemplo como homem e mulher de Deus, né? E é chegado o tempo realmente do Senhor derrubar as capas, é chegado o tempo realmente do Senhor derrubar altares da corrupção dentro da igreja, derrubar altares do pecado, derrubar os altares ocultos que estão ali, querendo ou não. E realmente, né, a gente não pode também dizer que a nossa geração está sendo fácil lidar com a nossa geração, porque não está. Tem vários homens caindo, várias mulheres caindo, até porque nós somos seres humanos, nós somos fracos, nós somos carne. E o que a palavra do Senhor diz? O que, se você está de pé, cuidado para não cair. Glória a Deus. Aquele que é santo procura se santificar mais. Glória a Jesus. Porque enquanto uns estão se sujando cada vez mais do pecado, enquanto uns estão denegrindo cada vez mais a nossa imagem, a imagem do verdadeiro cristão, do evangélico, do homem e da mulher que tem meu ser também por trás, uma igreja que ora, né? É total que quando alguma coisa acontece, a primeira coisa que procura é quem? Os crentes. Vai pedir oração para quem? Para os crentes. Manda logo chamar quem? Um pastor. Chama logo quem? Uma cantora cheia de Deus, usada, cheia de unção para vir louvar, né? Eu acho muito incrível isso. Mete o pau nos crentes, mete o pau nos evangélicos, mas quando as coisas acontecem, faz o quê? Chama logo o crente. Glória a Deus. Então, o que mais me chamou a atenção foi ela generalizar. Quando ela estava falando aquilo ali, eu me senti atingida. Eu disse, não, está falando comigo. Se ela está generalizando, está falando comigo, está falando com as minhas ovelhas, está falando com a minha igreja, e isso eu não vou aceitar. Então nós, como cristãos, como verdadeiros cristãos, como eu tenho dito, como verdadeiros homens e mulheres de Deus tementes, porque evangélico qualquer um é. Evangélico, glória a Deus, é uma religião. Não estou falando de religiosidade. Eu estou falando do verdadeiro cristão, daquele que realmente serve ao Senhor. Porque na palavra dele diz, vereis a diferença de quem me serve e de quem não serve. Então, minha querida, se você achou na sua frente uma pessoa que não serve ao Senhor, serve apenas com a boca, não generalize. Aquele que serve, aquele que busca, glória a Deus. Se você encontrou hipócritas na sua frente, se você encontrou, se decepcionou com pessoas, com evangélicos, né, entre aspas, cristãos, entre aspas, que de alguma forma lhe decepcionou, lhe constrangeu, lhe entristeceu, minha querida, nós sentimos muito e pedimos perdão como igreja, mas também generalizar e a gente como cristão aceitar, meu amor, nós não aceitamos, porque nós sabemos quem nós somos, povo separado, povo escolhido, independente do que o inimigo for acusar, independente do que ela for acusar ou não. Então saiba que você, verdadeiro cristão, você, verdadeiro evangélico, glória a Deus, que segue a palavra do Senhor, que o teme, que guarda os mandamentos de dia e de noite, como ele diz em sua palavra, não aceite, glória a Deus, com que ninguém venha acusar, com que um acusador venha querer dizer que eu e você somos a pior raça desse mundo. Está repreendido. Ei, todo este mal que foi falado pela boca de Luana Piovani já caiu por terra. Está repreendido. Eu não aceito. Por isso que eu deixo aqui para os irmãos essa crítica, né? Caso você tenha visto em algum lugar, alguém mandou para você para querer lhe afrontar, para querer bater de frente com você, manda este vídeo e manda aí para a Bíblia. E manda aí dobrar o joelho. Manda aí orar. Então tudo que nós falamos aqui é a base da palavra do Senhor, né? Que a dele possa alcançar a vida da Luana Piovani, né? Que ela sou uma pessoa carente da presença do Senhor, carente da graça, da mesma graça que nos foi alcançada, que possa alcançar, minha querida, se um dia esse vídeo chegar até você, a sua vida também, para que você possa desfrutar do que é servir a Deus, temer de todo o coração e principalmente ser escolhido e separado por Ele, porque realmente não é para qualquer um, mas não a generalização. Por isso que eu deixo para vocês essa reflexão, essa crítica, sei lá o quê, porque eu me revoltei e somos gratos ao Senhor por tudo. Manda esse vídeo para alguém que precisa, compartilha, curte, comenta e que Deus te abençoe.